residências seguirão pagando o IPTU. E esse imposto vai significar um aumento de receita para o município em torno de 20 milhões de reais em relação, 22 milhões de reais em relação ao ano passado. Vamos ver o que falou o prefeito. Na segunda tivemos discussão com os vereadores, na terça foi ao Tribunal de Contas e ao Sinduscom, às empresas construtoras, principalmente o pessoal da construção civil. E baixou esse valor de 329 milhões para 204 milhões de reais. Então, houve um reajuste, no final das contas, houve um reajuste de 22 milhões de reais, que é muito menor do que a necessidade da prefeitura fazer o serviço. Como registro, vocês possam entender, estiveram aqui, praticamente todos os vereadores estiveram conosco aqui, todos estão sabendo disso que eu estou dizendo para vocês, eles tomaram conhecimento, estão todos de acordo, tudo unanimidade, porque não tem uma alternativa melhor. Né? Vai ser mandada a mensagem com pedido de votação em regime de urgência, porque senão você esgota a capacidade de parcelamento das cotas para aquele que não puder pagar o IPTU à vista. Bem, claro, o prefeito detalhou, aí a gente fez uma edição do principal. Esse corte, né? Essas alterações, esses cortes, mostram um aumento da receita previsto de 180 em 2025 para 202 milhões de reais. Esse aumento que o prefeito falou aí, 22 milhões de reais, e que ele está buscando pacificar com Câmara, TCE, indústria da construção civil, setor imobiliário, empresário, com todo mundo. Ele está tentando pacificar com todo mundo para justamente evitar que haja a judicialização. A questão é, esse projeto vai ser levado hoje ainda, Eliezer? Amadeu, a expectativa é grande pela chegada da mensagem à Câmara Municipal. Os vereadores também foram contactados com antecedência, estão sabendo dos principais pontos de mudança nessa proposta de cobrança do IPTU. O Tribunal de Contas tem participado, o próprio Sindicato da Construção Civil, como vimos. Agora, é preciso ampliar esse debate, realmente chamar a sociedade civil de uma maneira geral, ouvir de forma mais específica, porque é difícil você apresentar uma condição que contemple a todos universalmente, sem gerar injustiças. A questão aí não é somente aumentar ou diminuir, é saber se de repente alguém não vai ser injustiçado, porque é uma regra que vai ser estabelecida para todas as camadas da sociedade, empresários, pessoas físicas, enfim. Então, saber como estabelecer essa contribuição. Só para corrigir, número é número, né? Então, em 2025, 182 milhões de reais, e a previsão com essas alterações feitas para 204 milhões de reais. Importante que o prefeito tenha admitido o erro dos gestores todos de 2003 até hoje, de não terem feito a correção da planta de valores genéricos. Ele, inclusive, disse, em 2 mandatos meus, eu não fiz isso, o que acaba gerando problema para o município. Porque você viu aí ele dizendo, mesmo essa receita ampliada nesses 22 milhões, ela é insuficiente para as demandas que o município tem na área de saneamento, na área dessa zeladoria. Fala, Franci. Sim, Amadeu, e é um impacto grande na previsão orçamentária, porque tinha ali uma previsão de incremento de 147 milhões, ali se reduz essa previsão de incremento de alta para 22 milhões, então são 125 milhões
que, em tese, deixam de entrar no orçamento da Prefeitura de Teresina. Então, o prefeito Silvio Mendes, nessa coletiva à imprensa, já deixou claro que haverá necessidade de mais contingenciamento de gastos, redução de custos, porque o valor da arrecadado não ali engloba, não contempla nem mesmo o valor necessário para, por exemplo, a coleta de lixo. Na capital piauiense há também a proposta, deve ser encaminhada, dessa isenção da taxa de lixo para os teresinenses. Então, Amadeu, um problema que ali foi gerado por gestões anteriores, também dessa não atualização, que agora vem como uma avalanche para a atual gestão, que já está repleta ali de problemas a serem resolvidos e agora tem que lidar com essa frustração na receita prevista para esse ano. Eu estou recebendo algumas informações sobre o projeto, essa mensagem que o prefeito vai encaminhar, e há um detalhe aqui importante. A prefeitura se compromete a que nenhum reajuste seja superior a 25%. Está na mensagem. Ou seja, ontem o Ari trouxe aqui o IPTU de uma empresa. São aquelas informações que estavam na cartela do Ari. Do Ari ontem, que o prefeito está então só chancelando, confirmando. Exatamente. Então quer dizer, não, mas eu estou falando, indo para o prático. Indo para o prático. Ele trouxe o IPTU ontem de uma empresa que ia de 200 para 2 milhões. 200 mil para 2 milhões. Foi 200 mil para 2 milhões? Era 2.400, salve. Mas eu acho que era mais, hein? Eram 2 milhões. Não era 20, não? Não, era 200 mil para 2 milhões e 400. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar nesses 200 mil para 2 milhões. Ele não pode... Então, se é 200, não pode ser mais do que 25%, tem que ser 250. Perfeito. Então, esse que pagou 200 no ano passado, ele vai, vamos supor que a prefeitura aplique a taxa a mais alta, vai para 250 mil. Isso. Quer dizer, não pode ser superior a 25%, é o que está nessa mensagem que o prefeito vai enviar à Câmara. A Poliana, ontem a gente já abordou, mas eu quero reiterar, respaldo da Câmara, porque segunda-feira tem a audiência pública. Sim. Marcada pelo vereador João Pereira. Isso, solicitada, né? Pelo vereador João Pereira. Isso pode alterar alguma coisa nessa mensagem que o prefeito quer ver votada terça? Amadeu, eu acredito que não. Eu acho que justamente a Câmara, já respaldada por essa súmula, já buscando que a matéria tenha uma aprovação célere em plenário. Porque já existe o respaldo jurídico, de acordo com essa súmula vinculante número 50, que diz que os prazos, a alteração de prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade, que é a anualidade que teria, em tese, que ser aprovado no ano anterior para se colocar em prática. Eu acredito que o caminho já é justamente para que tudo seja votado dentro de um respaldo legal mínimo. E Amadeu? Você vê o Brasil, eu lembro, uma das coisas importantes que Fernando Henrique fez como presidente foi criar a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, que era uma espécie de tranca contra o populismo, né? E agora, só agora se está pensando nessa obrigatoriedade do reajuste da planta, do reajuste da alíquota a cada 2 anos. É uma outra proposta. E não está contemplada aí nessa mensagem? Amadeu, eu lembro bem que o vereador João Pereira apresentou um projeto de lei à parte com essa proposição. Se está na mensagem, não está não está na mensagem não. Estou confirmando aqui, não está na mensagem não. Mas é uma proposta que poderia ser anexada. Não sei nem se é execuível, né? Se obrigar o prefeito é ensinar, infelizmente, como é que se governa, né? Sem populismo. Fala, Fran, você pediu a palavra. Essa proposta da atualização bienal já foi lida no plenário da Câmara de Teresina e agora foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar exatamente esse ponto que o Amadeu citou, se ela é execuível ou não, se é constitucional
ou não, ou se extrapola ali as funções do Legislativo. Mas só para complementar a informação, com o envio dessa proposta para a Câmara de Teresina, a previsão da Prefeitura de Teresina é de que todos os carnês com o novo cálculo do IPTU sejam emitidos e entregues à população de Teresina até o final do próximo mês, até o final de abril. Então, se tudo correr como a Prefeitura quer, votando semana que vem. Justamente. E aí o ressarcimento de quem pagou a mais? A partir do recebimento do carnê, do novo carnê, aí o teresinense vai verificar se pagou a mais ou não. Se tiver pago a mais, vai solicitar o ressarcimento, mas se tiver alguma dívida inscrita ali na prefeitura, esse valor vai ser abatido, ele não recebe mais, esse valor vai ser utilizado para abater essa dívida, caso o contribuinte que pagou tenha uma dívida com a prefeitura. O prefeito também confirmou que quem é isento do IPTU automaticamente estará isento da taxa de lixo. Quem é isento do IPTU automaticamente estará isento da taxa de lixo. Nessa entrevista, o prefeito se manifestou também sobre as enxurradas, Apoliana, as chuvas fortes que Teresina, aliás, é o Piauí todo, o Nordeste está sofrendo nesses dias de março. Exato, Amadeu. Ontem Teresina teve uma chuva muito intensa que afetou principalmente os bairros das zonas leste e norte de Teresina. Foi rápida, mas muito volumosa. E o prefeito de Teresina foi questionado em entrevista após essa coletiva aí sobre os problemas de escoamento da cidade. A sonora que a Cecília captou, ela enviou pra gente. Vamos ver. Mané Evangelista é um bairro que eu fiz a maior parte da minha gestão. Então, o que tem lá praticamente foi feito por nós. Escola, pavimentação e tal. É preciso lembrar que Teresina, ela tem 2 rios e as águas correm por esses rios. O pessoal reclamar que durante a chuva você tem muita água na rua, paciência. Qualquer cidade do mundo é desse jeito. A gente precisa ter o bom senso de durante uma chuva e durante uma enxurrada, como a gente chama aqui, é melhor ficar parado. Ficar em casa ou onde você estiver, não andar no carro, não entrar numa rua que você não sabe a profundidade da água. Amadeu. Sim. Então, claro que a gente sabe que há sim a necessidade de que seja feito um trabalho mais efetivo de escoamento, especialmente a construção de galerias fluviais em bairros específicos de Teresina. Então, claro que a orientação é que a população não saia de casa, é o recomendável por todos os gestores em momentos de chuva, por todos os riscos inerentes. Agora, não dá para naturalizar ruas alagadas, bueiros, verdadeiros rios que se formam em ruas da capital piauiense. A gente teve o exemplo ontem, por exemplo, da Avenida Potivelho, na região do Grande Santa Maria da Codipe, em que a avenida se transformou em um verdadeiro rio. A gente tem um problema muito sério também na região do bairro Torquato Neto, na zona sul de Teresina, a pendência da construção de uma galeria na região. Então, claro, a população é orientada a não sair de casa em momentos de chuvas fortes, mas não dá, claro, para naturalizar o que é, sim, de fato, responsabilidade do poder público, que é atuar em um escoamento mais efetivo nas ruas da capital piauiense. Fazer as obras de drenagem urbana. Só complementar, Amadeu, por exemplo, ontem, né? A chuva chegou na capital na hora da volta para casa. Muita gente estava no trânsito, tentando chegar em casa. Então, assim, não dá para a gente imaginar que hora que a chuva vai chegar e a pessoa está realmente em casa, porque as pessoas têm o que fazer, tem trabalho, tem seus compromissos, então, meio... Eliezer. fácil, né? É óbvio, sim, o que o prefeito disse, que se eu tenho uma condição de escolher, é melhor que eu me abrigue em um local seguro. Até aí, nada de novo, enfim, não precisaria um prefeito se manifestar com essa ideia. Agora, se eu estiver em deslocamento, se eu estiver no meio do trânsito, uma cidade do tamanho de Teresina, quase 1 milhão de habitantes aqui na grande região, será que todo mundo vai ter a oportunidade de se abrigar em um local seguro? Ou alguém vai ser pego de surpresa? Então, assim, não dá para desviar a responsabilidade. É preciso debater drenagem, é preciso assumir esse compromisso, buscar as parcerias necessárias, os recursos para concluir
algumas galerias que estão em andamento e outras que precisam, de fato, serem implantadas na cidade. A gente está falando de chuvas, eu disse, não só Teresina, né? Piauí e o Nordeste sofrendo muito. Você vai ver aí em Coronel José Dias, o IDEP está monitorando a situação da barragem por causa dos riscos aos moradores. O Instituto de Desenvolvimento do Piauí, IDEP, vem acompanhando a situação da barragem Barra do Campestre, localizada no município de Coronel José Dias, no sul do estado. A equipe técnica da Diretoria de Recursos Hídricos do Instituto esteve no local após a avaliação da estrutura, ao lado da Defesa Civil do Estado do Piauí, da Secretaria de Meio Ambiente e da Prefeitura de Coronel José Dias. O diretor-geral do IDEP, Felipe Eulálio, esteve no município nesta terça-feira e acompanhou de perto os trabalhos realizados pelas equipes técnicas. O risco é alto dessa barragem, nossos engenheiros estão lá acompanhando os serviços que estão sendo executados e prontamente ontem nós resolvemos remover 12 famílias que se encontravam numa região de alto risco. Em caso de rompimento, as famílias já estão em local seguro e, enquanto isso, a equipe está trabalhando. Nós temos 5 escavadeiras hidráulicas lá trabalhando, abrindo um canal na lateral dessa barragem para que a gente possa reduzir o nível da barragem e garantir uma segurança para que essas pessoas possam retomar suas casas. Segundo o diretor, a barragem Barra do Campestre não está entre as estruturas sob responsabilidade direta do Instituto. No entanto, o órgão foi acionado pelo governo do estado e presta apoio técnico para avaliação da situação e orientação das medidas preventivas necessárias. Nós queremos fazer em 3 a 5 dias, chegar no nível de segurança para que as pessoas possam retomar a sua vida o mais breve possível. E aí, posterior a isso, quando tiver tudo assegurado, nós vamos elaborar um projeto de recuperação da barragem que será feito em um momento posterior. E as chuvas provocaram o transbordamento do rio Gurgueia, no trecho entre Cristino Castro e Palmeira do Piauí. Fortes chuvas no sul do Piauí fizeram o rio Gurgueia transbordar, cobrindo parte da pista da BR-135 entre Cristino Castro e Palmeira do Piauí. Apesar da água sobre o asfalto, o tráfego segue liberado, mas exige a atenção redobrada dos motoristas. Para garantir o escoamento da produção e a segurança, o DENIT decidiu reativar um desvio preventivo de 2 quilômetros, estratégia que não era usada há 40 anos. Ontem, no final da tarde, nós tivemos uma forte chuva aqui na região, né? Mas ainda assim, lá no ponto que a água do rio Gurgueia transbordou e subiu para a BR-135, nós temos uma lâmina de cerca de 40 centímetros em cima da BR e essa água baixou. Mas no dia de ontem, ainda na noite de ontem, nós tomamos a decisão de fazer um desvio. Nós temos uma possibilidade de fazer um desvio de cerca de 2 quilômetros, né? Para que, se voltar a chover e essa água voltar a subir, nós não interrompamos o tráfego, né? Porque essa rodovia é muito importante, ela passa muitas carretas, né? Com o escoamento da produção aqui do Cerrado e também muitos automóveis. Não está o tráfego interrompido, está passando com uma lâmina menor do que 40 centímetros, em torno de 20 centímetros, 20 e poucos centímetros, de forma que o tráfego está fluindo normalmente, passando um por vez. Mas não temos nem engarrafamento, nem lentidão nesse ponto da BR. Esse trecho aí, o Marca está trazendo para nós, que está preocupando as autoridades e a prefeitura, porque há crianças, a manchete aí, Nájila, há crianças, moradores. Olha aí, Eliezer. Tem vídeo. BR-135 alagada vira atração no interior do Piauí e populares tomam banho. A prefeitura reagiu e disse, não é um ponto turístico. Vamos lá, Franci. Crianças e adultos, Amadeu, estão indo até esse local, o trecho da BR-135 alagada, para tomar banho, como se fosse uma piscina, como se fosse um trecho
de mar. A gente tem, inclusive, um vídeo que registra o momento em que populares, eles ali disputam espaço com caminhões e carros, veículos que trafegavam nesse trecho alagado lá em Cristino Castro. É bem chocante, viu, o vídeo. Vamos rodar aí, Nájila, vamos lá. Muita água. E aí, Arcanjo? Meu amigo Arcanjo, come outro que banha na BR. Ô, meu vereador Reda! Tem como banhar na BR aí, ó. É gostoso demais. Olha nos carros. Rapaz, o Rio Gurgué é respeitado, hein? Ei, gostei demais. É nóis, meu filho, é nóis. Na hora, meu filho. Água muito aqui, rapaz. O cara vai na beira da pista, que aqui o café é gostoso. É bom, hein? Amadeu, para quem nos acompanha... E tem uma placa... Sim, vai, Franz, fala. Para quem nos acompanha pela rádio 90.3 FM, há um homem já, um senhor ali na faixa dos 40, 50 anos, praticamente deitado na faixa da BR. Tem uma senhora ao lado dele. Tem uma senhora ao lado dele, na BR-135, enquanto ali passam carros, motos e até caminhões. E eles estão ali como se estivessem no balneário, né? Na diversão de uma piscina natural, sei lá, de um riacho, de tantos lindos que o Piauí tem, mas não é o caso. Na BR nunca será o caso. E tem uma placa da prefeitura, botou uma placa, foi, França? Fez um alerta, Amadeu. A gente tem aí a publicação, o alerta feito pela prefeitura de Cristino Castro, que diz o seguinte: a área alagada na BR-135 não é um ponto turístico. E aí aponta que o local fica próximo da entrada de Palmeira do Piauí, recomendando que se evite entrar na água e não leve crianças para o local. Porque esse daí não é o único caso, Amadeu. Várias pessoas têm ido até o local tomar banho, utilizar ali essa região alagada como se fosse um balneário. Há quem leve ali até comes e bebes para ficar na BR-135, nessa faixa alagada. Então... esse é o alerta da prefeitura, Maria. Aliás, é um alerta do bom senso, não é, Apoliana? Porque os homens vivem menos, né? Olha só. É um resumo do meme, né? Essa galera aí. Ai, gente, pelo amor de Deus, que você não, vá né? lá... Diz assim, diz a Apoliana. Não. Que você vá lá, olhar a situação que é diferente, tudo, tá lá. Ok, mas montar ali a cervejinha com o cooler do negócio, pelo amor de Deus, cria, faz outra coisa, arrumar um serviço. Acaba. E olha, disputando com os veículos, o asfalto barra água. Muito risco, viu? Se um carro sai do controle aí, nessa travessa... É porque o carro não tem a mesma aderência, né? Pode aquaplanar. Deve aquaplanar, porque aí tem água demais. Olha só, vou falar para vocês aqui, ó. O Artes de Março 2026 do Teresina Shopping convida você para uma verdadeira viagem ancestral do traço na pedra ao futuro da arte. Nessa edição, o evento celebra a força ancestral do Parque Nacional da Serra da Capivara, reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, em uma homenagem à arte que resiste, atravessa gerações e continua inspirando novas formas de criar e transformar o mundo. Durante todo o mês, você vai curtir música com atrações nacionais, exposições, literatura, arte santeira, dança, fotografia, artesanato e oficinas para que você participe com toda a família. Você tem dança, fotografia, artesanato para todas as idades. De 9 a 31 de março, Artes de Março, no Teresina Shopping. Olha, vamos com a manchete aí da Cíntia, por favor. Cíntia entrevistou hoje de manhã o ex-governador Freitas Neto, ex-governador, ex-prefeito, ex-senador, ex-quase tudo. Olha aí, Eliezer.
Freitas Neto lamenta paixões que levam eleitor a torcer contra o Brasil. Então vocês ficaram sorrindo aqui quando eu falei que o Freitas Neto foi... Deixa eu ver o que ele não foi. Não foi vereador. Vereador Freitas Neto não foi. E nem foi presidente da República. Mas os outros aí... Ele foi ministro? Ministro ele foi. Né? Ministro do Fernando Henrique. Secretário de Estado ele foi. Em vários governos. Deputado. Do município ele foi. Deputado estadual ele foi. Deputado federal ele foi. Governador. Prefeito de Teresina ele foi. Governador do Piauí ele foi. Senador ele foi. Nossa. Arrasou, querido. Gabaritou, né? Praticamente. Quase gabaritou. Repito, eu só não lembro dele nas duas pontas. Na Wikipedia dele não tem. Qual? Na Wikipedia não tem vereador nem presidente. Pronto. Tá vendo? Ó, vereador e presidente. É o que ele não foi. Pelo menos na Wikipedia, né? Não, porque não foi. Presidente da República. E vereador ele não foi. Passou pela Arena, PDS, Arena, PSL e PSDB. Isso. E PSDB, onde ele está até hoje. Vamos lá, mas aí a Cíntia conversou com ele, o ex-governador Freitas Neto, e ele está, assim, horrorizado. Foi hoje de manhã no Notícia do Dia, na Rádio Jornal. Ele está, 90.3, ele está, assim, horrorizado, e esse é o termo mesmo, com o que uma paixão ideológica pode fazer com os eleitores. E aí ele citou o caso de gente que fica torcendo contra o Brasil por causa de um político. Via lá no governo do Bolsonaro e estou vendo neste governo, e isso é muito ruim. O brasileiro passa a torcer contra o próprio país em função da posição política. Horrível isso, é uma coisa que eu fico lamentando. Por exemplo, eu via lá atrás, e se repete agora, se subiu a gasolina, o bolsonarista está achando bom porque é no governo do Lula. Eu vi ontem, não é, uma pessoa tendente a essa linha do Bolsonaro, ou seja, contra o atual governo. Você pode ser contra o governo, mas não seja contra o país. Então, vibrando porque o Grupo Pão de Açúcar pediu... Pode fechar, né? Pediu recuperação extrajudicial. Recuperação judicial, né? Então, você imagine, torcendo contra contra o Brasil. São empregos, se por acaso ele não conseguisse recuperar, quantas empresas, quanta oportunidade de trabalho, de negócio que tem espalhado nesse Brasil todo. Então você precisa separar as coisas. O partido está ali, até mesmo em política municipal, né? Que evidentemente a gente quando entra em política tem sempre a base municipal, né? Eu mesmo numa cidade que eu sou ligado e tal, que eu perdi o prefeito, mas eu não ficava inimigo da cidade, não. Eu continuava trabalhando e querendo que o prefeito acertasse. Lá na eleição seguinte, eu tinha meu candidato contra ele e tentava ganhar a eleição. Mas ficar contra o município, ficar contra o Brasil, porque o meu candidato perdeu, é uma posição muito egoísta e errada. Freitas Neto, com a sua sabedoria e experiência na política. E ele fala também sobre uma questão que também assusta a todos nós brasileiros. Como é que, a partir de agora, nós vamos sair da polarização? Freitas Neto, que como... Só acrescentando, né, Apoliana? Ele foi mais o quê? Presidente da Telepisa. Presidente da Telepisa e também foi presidente do Sebrae. Pronto. Freitas Neto também foi presidente do Sebrae. E aí o Freitas, nessa segunda parte da entrevista para a Cíntia, ele comenta que aqui no Brasil os políticos discutem sobre tudo, menos projetos para o país.
Já bem que não vai ter debate de planos de governo, eu nunca vi. É só questão de gênero, questão de pulsão de direita e de esquerda. No Brasil Estados Unidos invade ou não invade? No Brasil tem direita e esquerda. Eu acho que não tem. Aqui tem conveniência. Não tem direita. É verdade. Depende do momento. Você vê partidos, quando são contra o Lula, mas tem ministro no governo do Lula. Como é isso? Como via no passado também. E uma coisa também que eu fico muito triste, você estava falando aí da questão dos combustíveis. Aí ele emenda a história lá que ele fala sobre a torcida, né, contrária de alguns brasileiros. Amadeu, é de fato uma entrevista super interessante e está disponível no canal da Rádio Jornal. Né? Você procura aí Rádio Jornal Teresina e tá a entrevista completa para você conferir a conversa dele com a Cíntia Lages. Sempre lúcido o ex quase tudo, Freitas Neto. Vamos lá, o acordo saiu, vai sair, é dia 13. 13 é sexta, não? É sexta. É sexta-feira, 13, dia da comemoração da Batalha do Genipapo, o dia em que heróis campo-maiorenses, junto, claro, com alguns do Ceará, outros do Maranhão, verteram sangue para que o Brasil tivesse a conformação geográfica que tem hoje. E é nesse dia... Sim, falei. Vai lá, Eliezer. Anúncio do acordo entre Rafael e Wellington será feito logo após as solenidades da Batalha do Genipapo. Entendimento teve o aval de Lula. Vamos lá. Ontem, ali pro final da tarde, eu, olhei aqui no Meio News, doutora Polis. Tava lá. Aí tava lá o Ari dizendo, olha, fumaça branca. Vai sair a chapa, o Fábio Novo vai anunciar, que é Rafael e Bandeira. Com o apoio com o Wellington sabendo e tal. Mas no final, o Ari botou assim, fizemos contato com o ministro Wellington Dias e ele não confirmou presença no anúncio. O ministro Wellington Dias não confirmou ao blog que estará presente no ato do anúncio, deixando a possibilidade em aberto. Olha aí, isso aí foi 17h30, não foi? Foi 17h18. Tá vendo? Eu acompanho, Você recebeu 17h30. Doutora, eu acompanho, doutora. Você, meu coração. Eu acompanho, meu norte eu acompanho. Olha, vocês ficam ligados aí que eu tô acompanhando você. Mas é o seguinte, então o Ari botou isso aí eu fiquei, como assim? Vai ser o anúncio, mas o ministro não vai? Vai ser um acordo e o ministro não vai? Aí hoje o France atualizou. Vamos lá, France Teixeira. Isso, o ministro estará sim presente, Amadeu, no anúncio desse acordo. Na próxima sexta-feira tem uma agenda repleta em comemoração, em alusão à Batalha do Genipapo. E após essa agenda haverá a confirmação desse acordo. O próprio Wellington Dias abre aspas. Ele diz, sexta-feira haverá uma agenda para consolidar o entendimento, fecha aspas. Então, Amadeu, Wellington Dias e Rafael Fonteles anunciarão juntos esse entendimento em torno da chapa governista e é aquela configuração que o Ari já havia sinalizado, que anunciou no blog, com Rafael buscando a reeleição, Washington Bandeira agora sim confirmado como pré-candidato a vice, e Marcelo e Júlio como pré-candidatos ao Senado. E nesse acordo, nesse entendimento, o ministro Wellington Dias ele terá a possibilidade, terá a chance de dizer em 2030 qual cargo ele vai desejar concorrer. Então, caso ele queira concorrer ao governo, ele terá esse apoio do partido, mas, Amadeu, é um acordo... Então, peraí, só um pouquinho. Então, é aquela história que... Você soube primeiro aqui, porque faz muito tempo que a gente vem antecipando. O acordo é Rafael, governador com Bandeira vice. Rafael se compromete a ficar até o fim do mandato. O Wellington Dias, quando chegar em 2030, teria a opção, a escolha. São 3 opções em 2030. O Wellington disputar a reeleição, porque concluiu o mandato dele de senador. 2, o Wellington disputar o governo. E 3,
Não disputar nada, não quero mais, cansei, vou agora só jogar bola com KLB. no KLB. Essa aqui esquece. Tá só aqui só para... Tá cedo demais. Essa aqui tá tipo alface, só para compor o prato. Tá cedo demais, calma, né? Essa aqui tá só para compor o prato. Então são as duas. Um compromisso pessoal do governador Rafael, claro, um acordo político, mas aí tem um compromisso pessoal do governador que apoiaria qualquer decisão de Wellington em 2030. E esse é o acordo, correto? Isso mesmo, Amadeu. E é um acordo referendado pela Nacional do PT. Aí você botou ali Lula, aval de Lula. Aval de Lula. Referendado pelo presidente da República, que não tem interesse, Amadeu, em nenhuma rusga, em nenhuma disputa no Piauí, porque é o estado que proporcionalmente dá a maior intenção de voto, o maior número proporcional de votos para o presidente Lula. Foram quase ali 80% dos válidos no segundo turno da eleição passada. Então, essa união dos dois líderes fortes do PT, não só no Piauí, mas na região Nordeste e com a envergadura nacional, é um acordo de interesse do presidente Lula, então também um acordo referendado por ele, Amadeu. Então, Apoliana... Amadeu, tudo se encaminhando para aquilo que a gente já imaginava que seria o fim dessa novela, né? Não tem grandes plot twist, não tem grande reviravolta, né? Era aquela coisa que a gente falava da acomodação de rochas, ia devagarzinho, conversa atrás de conversa. O Wellington queria ser ouvido, conseguiu ser ouvido pelo governador Rafael Fonteles com mais calma, encaminhando também acordos para dentro da gestão, porque obviamente isso inclui espaços dentro de um eventual, né, segundo governo Rafael Fonteles. Então, a gente meio que, pelo menos eu, né, não esperava que a gente teria grandes reviravoltas, era só saber quando esse acordo seria anunciado. E agora o negócio de governo e eleição tem que combinar com o eleitor. Sim, por isso que eu falei, eventual governo Rafael. Combinar com o eleitor. E esse é um acordo que vai ajudar também os outros candidatos da aliança do governo, não é, Eliezer? Claro, à medida que traz uma estabilidade, Amadeu, à medida que tudo foi conversado, consensuado, clima de pacificação pleno, arestas superadas, então, de fato, o grupo permanece unido, coeso. Nós já imaginávamos que o governador Rafael, ao manifestar a preferência por Washington Bandeira vice, faria todo o esforço necessário. O ministro Wellington Dias também foi ouvido. Então, tudo pacificado. 2030 também encaminhado. Agora é o PT trabalhar para consolidar esses projetos. Vamos fazer um intervalo? A gente volta.
De volta, 14h, mais 2 minutos. Essa é a hora certa do H-Visão Tiago Castro, com unidades no Pará, no Maranhão, no Piauí, em todas elas o mesmo padrão de excelência e atendimento. Tempo e temperatura. A cidade é Bom Jesus, 22 de mínima, 32 de máxima. Unicet, inscrições abertas para o vestibular agendado 2026. 999816961 é telefone e WhatsApp Unicet. Vamos lá, olha, eu não entendi isso aqui, não. Amarrados. Mas por quê? É o ideal. O vereador Dudu, Melhor que Apoliana. solto, cara. Amarrado é melhor que solto. Que é isso? Solto. Que é isso, Apoliana? Que é isso? Olha aí, ó, vai lá. Dudu quer Marcelo e Júlio amarrados. É que o vereador Edilberto Borges, o Dudu do PT de Teresina, tem defendido que a base aliada ao governo trabalhe o primeiro e o segundo voto ao Senado diretamente, sem abrir brecha para a oposição. Então, nesse sentido, seria um voto amarrado, 2 votos amarrados. Um para Marcelo Castro, outro para Júlio César. Vamos lá. Não adianta a gente deixar frouxo, por exemplo, a base do Marcelo no segundo voto. Tem que estar a base do Marcelo no segundo voto, canalizando para o Júlio César. Não adianta deixar o segundo voto do Júlio César frouxo, para esse voto ficar migrando para o outro lado. O segundo voto do Júlio César tem que estar canalizado para o Marcelo Castro. São 2 votos. Por isso a importância de estar unido. E que o adversário, Ciro Nogueira, ele é um cabo articulado. Por isso que eu digo sempre que nós temos que estar unidos, capitaneando esses votos e capitalizando para esse time. Subestimar o adversário que, segundo o Dudu, é articulado. O principal adversário dos dois concorrentes da base. Sim, tudo bem, amarrado. Mas como é que amarra, Apoliana? A Apoliana até sorrindo. É porque eu lembrei de um meme sobre esse negócio de articulado, mas não é bom falar. Não é bom não, não é bom não. Mas vê como é que amarra? É com sola de sapato, né? Não, sola de sapato não amarra nada não. Amarra? Amarra. Amarra, Franci? Não é um amarrado, assim, um nó cego. Em alguns casos, não. Não é um nó cego, ele é um nó frouxo, mas é amarra. Mas realmente, sem sola de sapato é meio difícil, né? É meio difícil de amarrar. Porque tem que andar. Fala, o que foi, Franci Teixeira? Amadeu, esse nó aí, acredito que seja um nó frouxo, porque observando o que vem sendo feito, especialmente no interior do estado, para essa dobradinha, eu não vejo o empenho necessário em nenhuma das partes, tanto que você tem ali lideranças tanto do MDB quanto do PSD anunciando a adesão. Quer dizer, o Dudu quer que eles se amarrem, eles é que não querem. É só cada um por si, né, Amadeu? Pelo menos é o... A lei do Muricy, cada um trata de si. A Franci Teixeira é filósofo, tá vendo, Poliana Oliveira? Agora eu vou para o Franci trazendo aí a OAB junto com a Secretaria de Segurança Nacional. Olha aí, Franci, olha aí, Eliezer. OAB Piauí aciona Chico Lucas para coibir golpe do falso advogado. O Ministério da Justiça dará apoio. Como é isso aí, Franci? Olha, Amadeu, membros da seccional Piauí, da OAB, estiveram reunidos ontem com o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, e também com o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, para tratar do golpe do falso advogado. Alguns casos já foram anotados com prejuízos para muitas vítimas aqui no Piauí, um golpe que também se difunde por todo o país, e eles encontraram o apoio e o respaldo para lutar contra esse golpe que vem prejudicando também a advocacia brasileira, Amadeu. A gente tem um vídeo. Vamos lá.
advogado. Trouxemos todas as demandas da advocacia e temos o Chico aqui, que nos deu um apoio e trouxe medidas concretas para conseguirmos evoluir na construção de uma solução para esse problema. Uma das maiores fraudes digitais que nós temos hoje no país, e aqui nós gostaríamos de agradecer ao Chico por receber a nossa diretoria nacional da OAB e todos os presidentes que hoje estiveram aqui, um eixo muito produtivo envolvendo comunicação, regulação e também operacionalização no combate a essa fraude. Eu quero aqui agradecer a presença do Conselho Federal da Ordem, de todos os presidentes seccionais. Esse que é um crime que atinge a advocacia e o ganha-pão do advogado, já que a relação de confiança entre advogado e cliente passa a ser comprometida pela presença de um estelionatário. Nesse sentido, nós nos comprometemos aqui de padronizar nacionalmente o enfrentamento, convocando as secretarias estaduais de segurança, as polícias civis estaduais, compartilhando experiências, softwares e, principalmente, nós temos que debater um marco regulatório que impeça que novas fraudes se repitam, seja por uso indevido dos canais telemáticos, seja por uso indevido de contas bancárias. Esse será um compromisso aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública na pessoa do ministro Wellington César e que atende a uma reivindicação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado, doutor Chico. Lembrando que no caso do Piauí foram identificados mais de 100 perfis de falsos advogados que teriam aplicado golpes que chegam à ordem de R$500 mil. E esse golpe vem se espalhando em todo o país e prejudicando, inclusive, a imagem da advocacia, ou por isso dessa articulação com o secretário Chico Lucas. Importância de termos um piauiense lá, né, Apoliana? Amadeu, a gente lembra, Chico Lucas, advogado, foi presidente da ordem, ele sabe quão prejudicial são esses crimes, são essas fraudes para o cidadão e também para a advocacia. E aí você vê a presença do Chico Lucas trazendo essa experiência daqui do Piauí, da ação integrada, que isso foi justamente um dos pontos debatidos nessa reunião. A necessidade de você juntar os órgãos de segurança com instituições financeiras, com agências de telemarketing e você proteger os dados do cidadão de uma forma mais contundente, porque se os bandidos estão tendo acesso, é porque existe uma facilidade para a obtenção desses dados. Então, o Chico Lucas já fez uma parte desse trabalho aqui no Piauí de proteção de dados de integração entre poderes e agentes da sociedade civil e agora está levando a nível nacional. Por falar em Chico Lucas, o PT, agora que foi aprovado aí a PEC da segurança, o PT nacional está pressionando o governo Lula a criar, e recriar, né, já houve, esse Ministério da Segurança. Se for recriado, o favorito automaticamente é o Chico Lucas, não é? E já está no posto na Senasp. É isso? Perfeito. Vamos aguardar se o Lula vai fazer isso. Lembrando que esse a segurança é um dos pontos que sempre dá problema para o Lula nas eleições. Esse foi o Jogo do Poder. Você fica com a gente. A vinheta é rápida e, na sequência, Agora Brasil.